A tribo de Sacar, os grupos de famílias de Tolapuva, Jazub e Siron. Esses grupos de famílias foram contados 74.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de famílias de Sered, Elon e Jaliel. Desses grupos de famílias foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. Na tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés, era pai de Gileade, e os seguintes grupos de famílias são descendentes de Gileade. Os grupos de famílias de Lezer, Eleque, Azriel, Siquém, Semidefer, Zelofeade, filho de Efer, não tinham filhos, somente filhos. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla, Onoa, Ogla, Milca e Tirza. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de famílias de Sutela, Bequer e Taã. O grupo de famílias de Herã descendia de Sutela. Desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de famílias de Belá, Asbel, Airão, Sufã e Ufã. Os grupos de famílias de Arte e Namã eram descendentes de Belá. Esses grupos de famílias foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, o grupo de famílias de Suão, que tinha 64.400 homens. A tribo de Azer, os grupos de famílias de Ina, Isvi, Berias. Os grupos de famílias de Eber e Malquiel são descendentes de Berias. A família de Azer se chamava Sera. Desses grupos de famílias foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jaziel, Guni, Gizer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores, as partes menores para as tribos menores. Divida por sorteio. A tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libni, Hebron, Mali, Muzi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Arão. A mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Arão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus o Senhor fogo, que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino e de um mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto de Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreriam, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Na tribo de Manassés havia 5 irmãos que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e com todo o povo na tribo da tenda sagrada,
todo o povo, na entrada da tenda sagrada, elas disseram: O nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se revoltaram contra Deus, o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do seu grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse: O que as filhas de Zelofehade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que, quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ela não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da sua família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer a essa lei, como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O Senhor Deus disse a Moisés: Suba esta serra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de a ter visto, você morrerá, como aconteceu com o seu irmão Arão. Porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim, quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá. Vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: Ó Senhor Deus, que dás vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Nun, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Assim você estará dando a ele uma parte da sua autoridade para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Assim você estará dando a ele. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade por meio do Urim e do Tumim. Deste modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiver de fazer. Moisés obedeceu à ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo. Como o Senhor havia ordenado, Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou seu sucessor. O Senhor Deus disse a Moisés: Mande que os israelitas tragam para mim, no tempo certo, as ofertas de alimento que têm um cheiro que me agrada. São estas as ofertas de alimento que devem ser apresentadas todos os dias e para sempre: 2 carneirinhos de 1 ano sem defeito. Um deles será oferecido de manhã e o outro à tarde. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 quilo da melhor farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. Esse sacrifício será completamente queimado e deverá ser oferecido todos os dias. É uma oferta de alimento de cheiro agradável a Deus, o Senhor, que foi apresentada pela primeira vez no Monte Sinai. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo em honra do Senhor. À tarde será oferecido o outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho como de manhã. Essa é a oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. No sábado serão oferecidos 2 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, junto com 2 quilos da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais, e também uma oferta de vinho. Essa oferta completamente queimada será oferecida do sábado, além da oferta que é completamente queimada todos os dias e entregue junto com a oferta de vinho que a acompanha. No princípio de cada mês, dê a mim, o Senhor, uma oferta que será completamente queimada. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite,
Com cada carneirinho ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho 1 quilo. Essas ofertas completamente queimadas são ofertas de alimento e têm um cheiro agradável a mim, o Senhor. A oferta de vinho é assim: 2 litros de vinho com cada touro novo, 1,5 litro com cada carneirinho, com cada carneiro e 1 litro com cada carneirinho. São essas as ofertas que serão completamente queimadas no dia 1º de cada mês, durante o ano inteiro. Além do sacrifício que é completamente queimado e que é oferecido todos os dias, e além da oferta de vinho, ofereçam também ao Senhor um bode, para tirar os pecados do povo. A festa da Páscoa, comemorada em honra do Senhor Deus, cai no dia 14 do 1º mês. No dia 15 desse mês haverá festa. Durante 7 dias vocês comerão pães feitos e sem fermento. No primeiro dia dessa festa ninguém trabalhará, todos se reunirão para adorar a Deus. Ofereça ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado como oferta de alimento. Essa oferta será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho 1 quilo. Ofereçam também a Deus um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Vocês oferecerão essas coisas além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs. Assim vocês oferecerão ao Senhor cada dia, durante 7 dias, uma oferta de alimento que tenha um cheiro agradável a Ele. Ofereçam isso além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias e além da oferta de vinho. No 7º dia vocês se reunirão para adorar a Deus e ninguém trabalhará. Vocês terão outra festa chamada Festa da Colheita, ou Festa das Semanas. No primeiro dia dessa festa, quando oferecerem a Deus o Senhor a nova colheita de cereais, vocês se reunirão para o adorar e ninguém trabalhará. Ofereça ao Senhor um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de 2 touros novos, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho 1 quilo. Tragam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso e também a ofereçam tragam isso e também a oferta de vinho. O sacrifício que é completamente queimado todos os dias, e a oferta de cereais. O Senhor deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel: no dia 1º do 7º mês, vocês se reunirão para adorar o Senhor, e ninguém trabalhará nesse dia, as trombetas tocarão. Ofereça a Deus o Senhor um sacrifício que será completamente queimado, que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de 1 touro novo, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha, misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho 1 quilo. Ofereçam a Deus um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Tragam isso, além da oferta, que é completamente queimada, em sacrifício no primeiro dia do mês, junto com a sua oferta de cereais. E também da oferta que é completamente queimada, todos os dias, junto com a oferta de cereais, a oferta de vinho, que acompanha. Essas ofertas de alimento têm um cheiro agradável ao Senhor. No dia 10 do 7º mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Esse dia não comam nada e não trabalhem. Deem a Deus o Senhor uma oferta que será completamente queimada em sacrifício e que tem um cheiro agradável a Ele. Esse sacrifício será de 1 touro novo, 1 carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinha misturada com azeite. E com cada carneirinho 1 quilo.
Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados, além do bode, que é oferecido para purificar o povo, e além do sacrifício que é queimado, é oferecido todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No dia 15 do sétimo mês, vocês se reunirão para adorar a Deus. Essa festa em honra do Senhor, Deus, deverá durar 7 dias. No primeiro dia da semana da festa, tragam ao Senhor uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de 13 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Com cada touro novo, ofereçam 3 quilos da melhor farinha misturada com azeite. Com cada carneiro, ofereçam 2 quilos de farinhas misturadas com azeite. E com cada carneirinho 1 quilo, junto com as ofertas de vinho que acompanham essa oferta. Ofereçam também um bode como sacrifício para tirar os pecados do povo. Ofereçam isso, além do sacrifício que é completamente queimado todos os dias, junto com a oferta de cereais e a oferta de vinho que o acompanha. No segundo dia ofereçam 12 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, dei também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. Junto com eles, no terceiro dia, ofereçam 11 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, dei também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. No quarto dia, ofereçam 10 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Junto com eles, dei também as outras ofertas que são exigidas para o primeiro dia. Junto com eles, no quinto dia ofereçam 9 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Eita. No sexto dia, ofereçam touros novos, 2 carneirinhos e 14 carneirinhos sem defeito. Quinto dia, no sexto dia. De um ano, todos sem defeito. No sétimo dia, ofereçam 7 touros novos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. No oitavo dia, vocês se reunirão para adorar a Deus, e ninguém trabalhará. Ofereçam a Deus o Senhor um sacrifício que será completamente queimado como uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Ele. Essa oferta será de um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de um ano, todos sem defeito. Essas são as leis a respeito dos sacrifícios que são completamente queimadas, das ofertas de cereais, das ofertas de vinho e das ofertas de paz que vocês devem dar a Deus, o Senhor, nas datas marcadas para as festas. Essas coisas vocês devem oferecer a Deus e mais as ofertas que vocês prometerem ou as ofertas que fizerem por vontade própria. Assim, Moisés disse aos israelitas tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Moisés disse aos chefes das tribos dos israelitas o seguinte: o que o Senhor Deus ordenar é isso. O que o Senhor Deus ordenou é isso. Quando alguém prometer dar alguma coisa ao Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Quando uma moça que ainda estiver morando na casa do seu pai prometer dar alguma coisa a Deus, o Senhor, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, se o pai, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o pai, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que havia prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o pai não a deixou cumprir o que ela havia prometido. Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo o que está fazendo, ou sem pensar, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa depois de se casar, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que soube disso,
a proibir de cumprir o que tinha prometido. Então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará. Tanto as viúvas como as divorciadas deverão dar o que prometeram a Deus, o Senhor, e cumprir o que juraram que fariam ou deixariam de fazer. Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá cumprir tudo o que prometeu ou jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que prometeu, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o marido não a deixou cumprir o que ela havia prometido. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Mas, se até o dia seguinte o marido não disser nada a ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada, e ela logo que soube do caso. Não disse nada a ela, logo que soube do caso. Porém, se mais tarde o marido anular o que ela prometeu, será ele o castigado, não ela. São esses os regulamentos que o Senhor deu a Moisés a respeito de promessas feitas por moças solteiras e por mulheres casadas. Feitas por moças solteiras e por mulheres casadas. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhes fizeram. Depois disso você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: preparem homens para a batalha e ataquem os midianitas, se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus, o Senhor. Cada tribo deve mandar 1.000 soldados para esta guerra. Assim, dos milhares de israelitas foram mandados de cada tribo 1.000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou esses soldados para a batalha, debaixo do comando de Finés, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Riquém, Zur, Ur, Reba, os 5 reis midianitas, e também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas, pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que haviam tomado dos midianitas e também os prisioneiros e os animais. Levaram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e ao povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem fiéis a Deus, o Senhor, adorando o Deus Baal-Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens, mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens. Elas pertencem a vocês. Agora, todos os que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto devem ficar fora do acampamento 7 dias. No 3º dia e no 7º, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito de pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água.
No sétimo dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestindo. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo o que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em duas partes iguais o que foi tomado. Uma parte para os soldados e a outra para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiveram na batalha, separe um imposto para Deus, o Senhor. Uma pessoa de cada 500 e a mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esses impostos e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Na parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoa como de bois, de jumentos, de ovelhas, de cabra e de qualquer outro animal, e dê aos levitas que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Esta é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos: 675 mil ovelhas e cabras, 72 mil bois e vacas, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas. A metade que ficou para o soldado foi de 337.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram o imposto para Deus, o Senhor. 36 mil bois e vacas para os soldados, dos quais 72 foram imposto para o Senhor. 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram para o imposto para Deus. E 16 mil virgens para os soldados, das quais 32 foram o imposto para Deus. Assim, Moisés deu a Eleazar o imposto como uma oferta especial a Deus, o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, 36 mil bois e vacas, 30.500 jumentos, 16 mil virgens, como o Senhor havia ordenado. Dessa metade que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas, que cuidavam da tenda sagrada. Os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés. E disseram: contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando, e não está faltando nenhum. Assim trouxemos o que cada um pegou: objetos de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares. Nós oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias de ouro. O peso total do ouro que foi separado e oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais foi de 191 quilos. 191 quilos. O que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e o levaram para a tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. As tribos de Ruben e de Gad tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado,
foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de Atarote, Dibon, Jazer, Nira, Esbom, Eleal, Seba, Nebo e Beon, é terra boa para a criação de gado, e nós temos muito gado. Esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade, e não nos faça ir para o outro lado do rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto os seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa, quando os enviei de Cades Barnea para espionar essa terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram, desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então, naquele dia, o Senhor ficou muito irado e disse: os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porém, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente naquele tempo, isto é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais, a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Ruben e de Gad chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, as nossas famílias ficarão aqui nas cidades cercadas de muralhas e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles, no outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isso, então, na presença de Deus, o Senhor, preparem-se para a batalha. E que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão, debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele, e nós conquistemos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra a leste do rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam cidades para as suas famílias e façam currais para as suas ovelhas e vacas, e cumpram o que prometeram. Os homens de Gad e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gade ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Nun e aos chefes das famílias das tribos dos israelitas. Ele disse assim:
Debaixo dos comandos de Deus, o Senhor, os homens de Gileade e de Gade deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam no lado oeste do Jordão, dê a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados o rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gileade e de Rubi responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele, atravessaremos o Jordão, armados, e lutaremos na terra de Canaã, e assim as terras desse lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que havia em redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazer, Joquibeá, Bet-Nira e Bet-Arã. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Rubi construíram de novo Esbom, Eleal, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon, alguns nomes foram mudados, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de família de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de família de Maquir, e eles morreram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus e os chamou de povoados de Jair. Noba foi e conquistou a cidade de Kenate e os seus povoados e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo.